Então, começando oficialmente o nosso webinar, sala lotada no Zoom, muita gente ainda está entrando, mas eu gosto muito de pontualidade. Quem está no Instagram e quiser nos acompanhar, a gente vai ter depois um link para caso você queira ver o webinar. Hoje é sala fechada, não é live. Eu sou Jaqueline Weigel, sou da W Futurismo, sou a líder da W Futurismo, sou uma futurista profissional, vou me apresentar já já. E a minha equipe se chama W Foresight Brasil, são todos estudantes de Foresight. E eu tenho uma rede global de estudos de futuros. Essa é uma disciplina que é ainda muito jovem aqui no Brasil, só que não, como dizem os jovens, porque ela já tem pelo menos de 18 a 20 anos. E só que eu acho que ela está ficando um pouco mais popular agora. Então, como hoje é um webinar, a gente também quer tirar dúvidas. Eu vou pedir que, à medida que vocês forem escutando, o assunto é metodologias de futuros, vocês podem ir colocando no chat o que vocês têm de dúvida sobre esse assunto durante a minha explicação, e eu vou tentar responder todas as perguntas até o final do webinar. A gente vai estar junto hoje mais ou menos 45 minutos. E eu vejo muita gente fazendo narrativas do futuro, falando de inovação, confundindo isso com o futuro. E como todas as disciplinas, a gente precisa ter pragmatismo, ter estudo, ter metodologia. Então, o futuro não é uma coisa solta que a gente imagina e que um dia aterrissa na nossa vida, como foi o nosso sonho dos Jetsons. Assim como a gente estuda história e o passado, a gente pode estudar sinais de futuros, mas, obviamente, o futuro ele não existe. Só o que a gente tem na mão é o presente. Mas a gente pode, sim, se antecipar. O futuro não precisa ser um acaso. O futuro não está ligado só à inovação, só à transformação. E agora, em época de pandemia, o futuro está realmente ligado a essa transformação radical que a gente vai viver agora de uma forma bastante acelerada. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem as perguntas aqui no chat. Para quem está no Instagram, eu estou com o chat aberto aqui no Zoom. Se você quiser colocar perguntas, depois eu tento responder. E eu vou começar a minha apresentação de hoje dividindo a tela com vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor o que é Foresight, Futures Studies, Futures Research, e não apenas futurismo, como é chamado no Brasil, como ele é popular no Brasil. Uma das coisas importantes é dizer, essa palavra não tem dono, não tem certo e errado, não tem um clube que toma conta disso, as associações são todas muito democráticas, não existe um conceito fechado sobre estudos de futuros, mas existe todo um glossário, existe todo um conceito, existe todo um fundamento. Muita gente no Brasil fala de futurismo ou fala de futuro, mas usa isso ligado muito à tecnologia ou ligado muito apenas à inovação, ou acha que estudos de futuro são trends e cenários, que é um pequeno capítulo dentro dessa grande disciplina que se chama Foresight, estudos de futuros e pesquisas de futuros. Assim como ser um futurista profissional requer metodologia, preparo, habilidade, estudo. Ser um profissional futurista ou um profissional com habilidades de futuro, todos nós vamos ter que nos transformar. Então, o professor vai precisar ter habilidades de futuro, o advogado, o médico, o consultor, todos nós vamos precisar ter habilidades de futuro, ou pelo menos o pensamento orientado para o futuro. É diferente de ser um futurista profissional. E se você não tem método para mostrar como construir o futuro que você está apresentando, é melhor não se anunciar como futurista. A gente tem o costume de vulgarizar as palavras. Eu gosto muito de ter cuidado no uso das palavras, no uso da disciplina, no uso das metodologias, assim como o Foresight não é uma sacola de ferramenta lúdica que você vai usar. Futures Thinking não é o substituto do Design Thinking, é muito mais do que uma metodologia e merece ser tratado com todo respeito. E eu vejo muito futurista se anunciando só porque fala de alguns sinais de futuro ou porque fala de tendência
E ok, não tem certo, não tem errado, não tem regulamentação, ninguém vai proibir, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de seriedade para não vulgarizar disciplinas que podem ajudar o nosso país a dar algum salto e podem ajudar a gente como profissional a realmente ter um desempenho bastante robusto. Então eu vou falar mais ou menos 20 minutos, depois desses 20 minutos eu vou abrir para pergunta, porque eu vejo que cada vez mais as pessoas estão interessadas no futuro e não sabem direito o que são metodologias de futuro, onde eu aprendo, para que elas têm, do que elas são compostas, por que eu preciso aprender esse assunto e agora ele está mais latente do que nunca. Então, eu vou dividir minha apresentação de hoje. Quem está no Instagram não vai conseguir ver a tela, mas pode ouvir o que eu estou falando. E eu acho que tem bastante coisa que você pode extrair da nossa conversa de hoje, que é extremamente informativa sobre o que é foresight, o que são metodologias de futuros. Quem está no nosso webinar no Zoom, por favor, digite as perguntas no chat, que eu, assim que terminar a apresentação, vou começar a responder as perguntas de vocês. A gente vai ter mais ou menos 20 minutos para pergunta e resposta. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Primeiro, a W Futurismo é um hub de estudos de futuros do Brasil, no Brasil. Eu viajei por muitos países atrás das melhores escolas, das melhores metodologias, e a gente trouxe fundamentos, conceitos, metodologias para o português, porque muita gente ainda não consegue aprofundar estudo em inglês, e porque talvez não domina o inglês para aprender a parte técnica. Então, a gente transformou isso, sim, numa seleção de conceitos e fundamentos traduzidos para o português e tropicalizados para o nosso país. As discussões de futuro só um minutinho, gente, tem alguém me chamando aqui. Acho que tem alguma emergência. Travou, ok. As discussões de futuro que a gente tem, por exemplo, na Austrália, são muito diferentes das que a gente tem na Suíça, são muito diferentes das que a gente tem na Finlândia, são muito diferentes das que a gente tem aqui no Brasil. E eu acho que por mais que o mesmo conceito, o mesmo fundamento sirva para todos os lugares do planeta, a gente precisa de um idioma local. E é diferente fazer um foresight training aqui do que fazer ele, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, nós somos esse hub que buscou todos os frameworks, todas as metodologias, trouxe para cá e está ensinando aos poucos em doses diferentes como usar isso na nossa vida real. Futurismo é um movimento artístico. O nome correto da disciplina de estudos de futuros é foresight, traduzido para o espanhol ou para o português, prospectiva. Também se usa Futures Studies, ou estudos de futuros, ou Futures Research, que são pesquisas de futuros. Lembrando sempre que o futuro não é previsível, ninguém sabe como vai ser o futuro, ninguém pode afirmar o que vai acontecer depois da pandemia, ninguém pode dizer qual é o novo normal, porque eu, inclusive, acho que normal não existe mais. A gente tem sinais e a gente tem algumas pistas, mas a gente não pode prever o futuro. Futurista profissional não prevê o futuro, muito menos o valor do dólar amanhã, que é o que muita gente que não sabe exatamente do que esse trabalho se trata, nos pergunta de uma maneira bastante engraçada. Eu estou na minha 5ª carreira, indo para a 6ª. Eu sou uma polímata, que é uma profissional do futuro, uma pessoa que tem mais do que um conhecimento específico, tem muito conhecimento genérico, e muda de rota, muda de trabalho, muda de segmento sempre que quiser, mas uma coisa vai se ligando na outra. Eu comecei como professora, sou empreendedora desde sempre, já fui executiva, já fui consultora, fiz 5 formações como coach para me especializar em comportamento, fiz gestão de mudança, agora estou na disciplina de foresight e já estou vislumbrando algumas outras coisas, porque eu acho que o profissional do futuro ele é mais generalista, sem deixar de ser especialista e autoridade em alguma área. Eu sou hoje uma futurista global, eu faço parte de alguns grupos que eu vou mostrar aqui para vocês.
Sou uma estrategista de negócios, eu gosto muito de trabalhar com liderança de uma forma estratégica e não só desenvolvendo competências, porque eu acho que se elas não encontram uma boa estratégia, isso não funciona. Sou uma pós-neo-humanista, que considera o ser humano além das suas inteligências tradicionais, e eu já estou estudando como vai ser o ser humano em 2030, 2050, não só mercado de trabalho, mas o ser humano que tem a consciência muito mais expandida, que tem a inteligência aumentada pela tecnologia. E o pós e o neo-humanismo já são disciplinas que vêm depois da disciplina humanista, que sempre significa colocar o ser humano no centro. Sou uma pesquisadora e uma conteudista, estou me transformando numa cientista também. E eu gosto muito da imaginação, eu gosto muito das coisas avançadas, mas eu gosto muito do pragmatismo e de entender como a gente vai usar isso na nossa vida prática. Sempre fui empreendedora, digitalizei meu negócio há um bom tempo e a gente já vive nessa era pós-digital, pós-gestão, pós-consumidor há pelo menos 1 ano e meio. E eu vejo que as pessoas sequer entenderam ainda o que é a era digital. E tudo bem, não tem problema nenhum, mas agora a gente precisa entender o que é ser digital, o que é ter um negócio digital e como você pode se reinventar durante esse recesso da pandemia, porque esse é o momento que a gente precisa recomeçar, não é retomar. Você só retoma aquilo que parou do mesmo ponto, a gente precisa recomeçar. Onde eu aprendo futuro? Fui para a Finlândia, na maior universidade de lá, chama Turku, University of Turku, Finland University, eu sou bastante próxima a eles. Fui para a Austrália aprender um dos melhores métodos, que se chama CLA. Faço parte do grupo da Unesco de Futures Literacy, que é a alfabetização do futuro, da Agência do Futuro da Suíça, de Gerd Leonhard. Fiz o Futures Thinking no Institute for the Future, que também é uma escola bem tradicional. Mudança de organização e liderar a mudança também no MIT, e fui para a famosa Singularity University, que é uma indústria de espaço e de tecnologia, não de foresight. As pessoas imaginam que é uma universidade ligada a estudos de futuros, eles usam algumas nuances, mas a Singularity University faz um trabalho maravilhoso, espetacular. Eles são maravilhosos em inovação, em empresas exponenciais, em chamados de abundância, mas eles não usam metodologias de foresight, que é algo um pouco diferente. 3 grandes grupos hoje no mundo, que é uma associação profissional de futuristas, The Millennium Project, que está em 63 países, e é uma federação de estudos de futuros, que tem todo o registro desde que essa disciplina começou. Eu vou passar um filme rapidinho sobre 2028, e a impressão talvez que a gente vai ter é que 2028 vai virar 2021.
Muito bem. Então, 2028 talvez já seja 2021, porque o tempo deu uma acelerada agora. E a grande pergunta é, para onde estamos indo? Como é que vai ser o mundo pós-pandemia? Muita coisa talvez vá se antecipar. Eu acho que o home office veio para ficar, o mundo digital definitivamente se instalou e é assim que vai ser, tudo vem até você. O varejo digital está crescendo, pode crescer, as lojas físicas já sabia que estavam perdendo e que iam perder ao longo dos anos. Não ter mais propriedade é premissa. Então, muita coisa já estava sendo anunciada, mas a gente talvez não deu atenção suficiente e agora a gente precisa realmente levar esse assunto a sério. Então, para onde nós estamos indo? Essa é a grande pergunta. E talvez em 2040, 2045, a gente já tenha um novo mundo instalado, real, vivendo numa premissa totalmente diferente. E aí nós vamos contar que um dia todo mundo tinha casa própria, todo mundo ficava 4 anos numa universidade, todo mundo tinha um emprego, que a gente ia das 8 até às 18, e cada um tinha o seu carro, o que vai parecer bem estranho. Então, a gente não pode viver nem no passado, nem só no presente, e nem no futuro, que não existe. Mas a gente precisa ter uma noção como pessoa, como empresa e como sociedade, de para onde a gente está indo. Essa pergunta, obviamente, ela não tem uma resposta simples, mas ela tem muitos sinais. E aqui no vídeo, agora, vocês vão enxergar o que a gente se transformou no planeta. Nós éramos o planeta água, o planeta azul. De repente, a gente se transformou no planeta fogo, no planeta laranja, no planeta incêndio, caos climático por todos os lados, tsunami, acidentes naturais, aquecimento, verdade ou não, incêndios. Então, não tá bom. Para onde a gente está indo? Para um ecopoceno, talvez. A gente veio do a gente está numa época de antropoceno, que é um dos conceitos, e talvez a gente está indo para uma época mais ecológica, mais ética, mais sustentável. É só olhar para fora e ver como a natureza está descansando, está repousando. Então, talvez o nosso futuro seja construir um planeta, curar o planeta através dos nossos negócios, do nosso trabalho e da sociedade, em aliança com todos os players da sociedade e do mundo. Eu acredito muito que hoje o chamado para a sustentabilidade está cada vez maior, para o meio ambiente está cada vez maior, para um outro tipo de capitalismo está cada vez maior, e eu acho que o mundo que a gente conheceu até março de 2020, ele já não é mais igual. E a possibilidade dele renascer diferente é muito grande. Para quem estuda sinais de futuros, tudo isso que está acontecendo não é uma surpresa. Porque epidemias foram muito anunciadas, possíveis pandemias foram muito anunciadas, sinais de mudança radical foram muito anunciados, mas a gente não acredita, a gente acha sempre que é algo distante. Continuando o nosso assunto metodologias de futuro, por que elas são tão importantes agora? Porque todas as pessoas de todos os países, de todos os segmentos, de todas as profissões, vão precisar aprender uma coisa que até agora a gente não usou muito bem, a ter uma visão de longo prazo, a não simplesmente manter o que a gente construiu, viver o presente e achar que o futuro é acaso. A gente precisa tomar decisões hoje que vão influenciar a próxima década e as próximas gerações. Então, ter uma visão de longo prazo é a coisa mais importante que as metodologias de futuro ensinam. Eu vou mostrar para vocês hoje quais são as metodologias de futuro, elas são inúmeras, eu vou falar numericamente quantas a gente tem aqui, mas a coisa mais importante de alguém que usa metodologias de futuro é o pensamento voltado para o futuro e a visão de longo prazo que fomenta decisões do curto prazo. Então, muita gente entra aqui nos cursos da W, por exemplo, perguntando de metodologia. Não adianta você usar o bisturi se você não entender como o corpo humano funciona, se você não olhar a saúde de uma pessoa de uma forma integral. Então, foresight não é uma sacolinha de metodologia. E a primeira coisa que você precisa aprender é ter uma visão de longo prazo. Não certezas, apenas visões. Isso a gente chama de futures thinking.
Todo mundo aprendeu o que é design thinking. Design thinking é para o curto prazo, future thinking é para o longo prazo. As duas se aliam. Future thinking tem um monte de metodologias, mas não é uma metodologia em si. É uma forma de pensar, é um ajuste no mindset. É alguém que está sempre olhando para o que está vindo e que toma decisões antecipatórias de uma maneira pragmática e não fantasiosa e nem só com devaneios. Aqui na tela a gente tem talvez o instrumento mais importante do presente para o futuro, que é o nosso cérebro. A coisa mais importante que a gente tem para ajustar agora, no meio da pandemia, é o nosso mindset, o nosso modelo mental, a forma como a gente olha para a vida, pensa na vida, age perante a vida. Existem pessoas que não olham para nada, apenas vivem o que se apresenta. Existem pessoas que estão presas no passado, trabalhando fortemente para trazer o passado de volta, o que não é possível. Existem pessoas que vivem sonhando com o futuro e também não realizam nada no presente. Existem pessoas que apenas vivem no presente e não pensam no dia de amanhã. E talvez a gente precise honrar o passado, experimentar o presente, mas viajar para o futuro para entender o que pode estar se aproximando, o que vai nos impactar para que a gente possa tomar decisões diferentes agora. Então, qualquer metodologia de futuro que se apresente para você só vai fazer sentido se você, junto com a metodologia, puder transformar o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de agir. Os 4 grandes pilares do profissional do futuro é pensamento orientado para o futuro, ou seja, ter skills futuristas, não é ser um futurista, ter skills de futuro. Realmente ser um impact driver, o que é isso? Ser uma pessoa movida por impacto social, colocar isso como uma premissa de negócio, como uma premissa de carreira. Gente que entende que o que acontece do outro lado do mundo também nos afeta aqui, que o mundo é uma coisa só. Pensar global e agir local. Pessoas que não precisam ser especialistas em tecnologia, mas que sabem o que são as tecnologias exponenciais, que elas estão classificadas em 3 categorias, como elas interagem, qual é a curva de inflexão, quando elas são combinatórias e o que elas estão criando juntas. Eu fico muito surpresa quando eu vejo que pessoas muito especialistas em tecnologia não sabem a base das tecnologias e não sabem que elas têm um período de finalização e que elas estão criando outras coisas. Não sabem de curvas S, não sabem das 3 categorias e apostam todas as fichas em uma única tecnologia exponencial. E isso mostra que talvez está faltando um pouco de informação. E, obviamente, a outra habilidade voltada ao futuro, ao mercado de trabalho, profissões e tudo, você precisa ser inovador. Inovador, criativo e imaginativo. Inovar é melhorar o que já existe, e inovar de uma forma disruptiva é você criar, talvez, algo que vai ser jogado no mercado de uma forma acessível, ou então usar alguma coisa que ninguém está pensando em usar. Mas a grande habilidade do futuro é a imaginação e não só a criatividade. Então, habilidade para o futuro, impact driver, movido ao impacto social, entender as tecnologias e como elas entram no nosso dia a dia, no nosso negócio, e ser extremamente inovador, até um pouco doidinho. Trabalhar com o futuro é imaginar o inimaginável, é sair do seu cérebro e imaginar aquilo que não existe. Isso é trabalhar com o futuro. Cada vez mais a inteligência social está moldando a nova sociedade, está moldando o consumo, está moldando a economia, está moldando as empresas são organismos vivos também. Eu vejo que a inovação, ela agora termina um ciclo, a gente está falando de inovação há pelo menos 4 anos e é muito importante, todos os ecossistemas de inovação oxigenam o que está aí, disruptam o que está aí, mas a inovação pela inovação, mais do mesmo, sem estratégia, eu acho que a partir de 2020 não vai mais funcionar. E o que o Foresight propõe é trazer um pouco mais de estratégia. Até muito pouco tempo atrás, as empresas se dividiam em analógico e digital. Agora, de repente, todo mundo pulou para o digital e do digital nós vamos para o pós-digital. Porque a digitalização do seu mindset e do seu negócio
é a primeira etapa de 20 anos de mudança. Então, ser digital é muito mais do que estar conectado e saber usar tecnologias e botar as coisas no formato tech, health tech, law tech. Gente, isso é um pouco oba-oba, inovação enlatada. Por isso que empresas tradicionais com comando, controle e hierarquia acabaram. Eu já coloquei isso nas nossas trends de 2019. Eu acho que agora sim a gente precisa trabalhar em rede e rede exige boa liderança. Portanto, se você não tem pragmatismo, qualquer trabalho em rede vira uma bagunça. E os negócios tradicionais estão deixando literalmente de existir, muitos vão falir por causa da pandemia e por causa dos seus modelos. E eu li hoje uma coisa muito interessante do Magazine Luiza, que diz que tem condição de manter as lojas fechadas por mais 2 anos. Isso é pensar antecipadamente, digitalizou o seu negócio, manteve loja física, colocou a plataforma à disposição de outros pequenos. Então, isso é pensar antecipadamente e saber que o futuro pode ser sempre bom, ruim, desejado e preferido. Negócios disruptivos e digitais vão aparecer cada vez mais, empresas exponenciais são uma das empresas, e estão aparecendo novas empresas sem dono e empresas de parceria, peer-to-peer, que são as grandes empresas do futuro. No Foresight, metodologicamente, a gente está sempre olhando para mais de um horizonte. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, as empresas tradicionais são o primeiro horizonte, aquele que está entrando em decadência. A inovação é o segundo horizonte, mas é uma marola que não se sustenta por um longo período. E o Foresight, ou as metodologias de futuros, trabalham nos 3 horizontes, mas principalmente em criar aquilo que ainda não existe. Um novo mercado, um novo produto, uma nova década. Enquanto o primeiro horizonte perde, o segundo horizonte mantém, o terceiro horizonte cria coisas novas. As oportunidades, sem dúvida, estão sempre no segundo horizonte, mas se você não tem estratégia nenhuma, em algum momento a inovação não faz sentido algum. Cris, empresas colaborativas mais ou menos, tá? Não é essa colaboração que a gente está vendo aí. São empresas de peer-to-peer, elas se juntam, têm um trabalho em conjunto e elas formam um organismo em parceria. Os grandes pilares do futuro: cultura, economia, educação, ciência e tecnologia, governo, negócios e trabalho. Então, não adianta achar que a educação é a única coisa que vai levar a gente para o futuro. Que a cultura leva 30 anos para mudar. Agora vai mudar radicalmente, porque a gente não tem opção. E quem passar pelo período da pandemia é quem vai continuar depois. E ao mesmo tempo que tem negócios fechando, a gente tem muita gente prosperando, não é só porque tem um bom produto, porque já se antecipou, já digitalizou, já usa modelos digitais, já estava pronto, só se adaptou um pouquinho e sim, está inclusive crescendo durante a pandemia. Então, isso é importante a gente saber. Foresight, ou estudos de futuros, é um processo sistemático para ver o futuro a longo prazo. É você viajar para o futuro, imaginar cenários plurais, o futuro nunca é singular, ele sempre é plural, olhar de lá para o seu presente, para que você possa tomar decisões, criar estratégias, mais de uma, e você possa criar um ambiente que abrace a mudança como um estado de ser. As empresas digitais exponenciais mudam todos os dias. As estratégias não podem mais seguir o antigo planejamento estratégico, porque ele já é falho, ele já não atende mais. Por que eu preciso olhar para o futuro? Para que você possa se antecipar, influenciar o futuro e acelerá-lo. Quem olha para o futuro traz ele para mais próximo e sai na frente de todo o resto como uma vantagem competitiva para negócios e para carreira. Então, por isso que é importante a gente viver o presente, olhar padrões do passado e projetar futuros para poder construir futuros de uma forma antecipada. O maior ganho de quem sabe olhar para sinais de futuros é a capacidade de se antecipar. Quando eu me antecipo, eu tenho menos dor, eu tenho menos prejuízo, eu saio na frente
E para isso, a gente tem que aprender como fazer. Não adianta boa vontade, não adianta criatividade, não adianta entender só de modelagem Canvas, de Lean Startup, é muito pouco, ok? Ainda sobre o futuro, ele é incerto, ele é imprevisível, ele é mutante o tempo todo, ele é plural, você sempre tem mais de uma possibilidade de futuro. Deixa eu só diminuir um quadrinho aqui que está me atrapalhando um pouco. E não se engane achando que o futuro está longe. O futuro agora definitivamente bateu a sua porta. Então, não dá mais para a gente adiar, a gente já está muito atrasado. Formas de olhar futuros plurais. Existem mais de 100 frameworks de foresight, existem mais de 50 metodologias, você leva uma vida realmente para aprender, mas tem uma forma clássica que futuristas usam para olhar para o futuro. Futuro provável, aquele que já está certo que vai acontecer, ele já se manifesta. Futuro possível, que é, por exemplo, a pandemia, imprevisível, mas quando acontece a gente tem que lidar com ele. O futuro plausível, que é aquele desejado por todo mundo, que dá para todo mundo o mínimo possível, em termos de decência, dignidade, sustentabilidade. E o seu futuro preferido, aquele que você tem sob o seu controle e aquele que você ajuda a construir. Entre as metodologias de foresight, a gente tem alguns termos técnicos, por exemplo, o glossário, ele é muito vasto, ele é muito extenso, ele vai muito além do glossário digital, mas a gente olha para padrões, a gente chama isso de hindsights, a gente olha para projeções, chama isso de foresights, para que a gente tenha insights no presente e possa criar ações no presente, que vão definir o que vai acontecer no futuro. Foresight ou Futures Studies, só um minutinho, é uma disciplina antiga, ela começou na metade do século XX, ela tem uma linha americana e europeia. Nos Estados Unidos, no pós-guerra, a gente tem Herman Kahn, que explorou bastante cenários para pensar o impensável, e eles tinham o mesmo cenário e algumas pessoas acabaram se sobressaindo porque antecipavam e tinham um comportamento específico. Na Europa, a gente tem Bertrand de Juvenel e Gaston Berger, que fundou o Centro Internacional de Prospectiva, é assim que se chama no espanhol. E na Europa, a gente tem Robert Young, por exemplo, que criou workshops de futuro. A gente tem ainda Michel Godet, que criou a prospectiva estratégica, e aí a gente entra em áreas metodológicas um pouco. Eu vou passar rapidamente os slides aqui, para quem está no nosso webinar, para vocês terem uma pequena noção de quantas metodologias a gente tem que servem a um framework de foresight, que cada escola usa o seu, cada metodologia, cada futurista cria o seu. Nós temos o nosso aqui da W Futurismo, que está sendo aplicado na prática e funciona muito bem, mas as pessoas têm muita dúvida. Então, aqui está, por exemplo, a gente tem Environmental Scanning, Delphi Method, Real Time Delphi, Futures View, por exemplo. Depois tem Polígono do Futuro, Impacto de Análises, sinais fracos, wildcards, que são coringas, black swan, que são os cisnes negros, análise de estrutura, modelo estatístico, análise de substituição, prospectiva sistêmica, modelo de decisão, análise morfológica, árvore de relevância, cenário planning, decisão, interative cenários, por exemplo, métodos participatórios, games, simulações, mercados preditivos, visão de futuro, normativo, explorativo, preditivo, road mapping, agent modeling, CLA, que é uma das coisas mais usadas do mundo, futures personal, perspectiva múltipla, enfim, são mais de 30, 50 ferramentas diferentes que a gente pode aprender e usar dentro de frameworks diferentes. Não adianta aprender todas as metodologias se você não sabe como usá-las na prática. E tem duas formas de usar. Você pode usar isso como uma diversão e acaba em nada, ou você pode usar isso de uma forma estratégica e aí a gente entra no foresight estratégico. Então, eu queria falar um pouco do case brasileiro.
de como você pode aprender sobre esse assunto, o que já tem no mundo, o que tem no Brasil, o que está acontecendo com essa escola. E depois eu vou abrir um pouco para perguntas, eu tenho algumas dicas aqui, eu vou abrir um pouco para pergunta. Nós temos hoje alguns cases, tem muita gente no Brasil que já usou Foresight, especialmente órgãos ligados a governo. Mas as empresas do Brasil não usam o framework de Foresight estratégico porque desconhecem. Como é que ele entra nas empresas? Ele complementa o planejamento estratégico e dá novos ares para o planejamento estratégico. Eu imagino, isso é uma teoria minha, não quero que vocês imaginem que isso é uma verdade afirmada, mas eu acho que a gente usou o planejamento estratégico de uma forma errada, porque ele vem da guerra, não dos negócios. Ele já não atende mais a demanda dos negócios hoje, precisa planejar e prospectar, e aí criar um plano tático. E eu acho que daqui para frente a gente vai mais prospectar do que planejar, porque a prospectiva usa a incerteza como estratégia, cria mais de uma estratégia, é ajustada o tempo todo e traz uma realidade melhor do mundo VUCA do que o planejamento estratégico antigo, que planeja em cima de passado, que exige garantias, enfim. Nosso case brasileiro, vou dividir alguns insights só com vocês. Nós temos, eu vou citar uma das empresas só, é um case brasileiro completo, que está fazendo planejamento e prospectiva de Foresight completo. Em janeiro, nós começamos a ver onde estava o negócio e para onde ele ia. Entrou a pandemia, eles em menos de 2 meses revisitaram toda a estratégia, eles estão se relançando agora no meio da pandemia, eles já têm um design, eles já têm a gestão de crise, o design para 2020, o novo, o design para 2021, 2025, 2030. Estão prontinhos para se relançar, lição de casa feita, tudo feito à distância, gestão de crise andando, produto atualizado, inovação colocada no lugar certo, liderança com bom mindset e cultura modificada. Isso tudo aconteceu em 3 meses, mas em 2 meses de pandemia eles realmente deram uma virada. Então eles conseguiram olhar para o que eles têm, eles conseguiram incorporar a inovação de um jeito melhor e eles já estão criando novos negócios a partir de 2021 que vão criar um novo mercado do próprio negócio. O que acontece muito rapidamente nos cases de Foresight não precisa mais lidar com resistência, porque fica tão clara a necessidade de mudança que as pessoas mudam por iniciativa própria. A cultura começa a ser modificada rapidamente e os líderes ficam na mesma página e começam a entender o que é a gestão pós-moderna, o que é a gestão colaborativa. Então, a gente perde menos tempo tentando explicar o que eles têm que fazer, porque a gente coloca eles para viver o presente e o futuro na prática. Como aprender sobre esse assunto? Tá bom, muito legal essa conversa, mas como eu aprendo? Você pode hoje não, né? Porque a gente não pode viajar, mas você tem hoje imersões de 3 dias nos Estados Unidos, que custam $6.500. Você tem imersões de uma semana nos Estados Unidos também, que custam um pouco menos, $500 mil. Você tem Finlândia, que tem que ficar talvez um curso um pouco maior de 1 ano e meio. Você tem Austrália, você tem pouquíssimos cursos online, alguns workshops. A gente tem contato com todas as escolas e hoje o aprendizado para quem quer ir para fora ficou um pouco prejudicado por causa da pandemia. O online, ele é muito crítico, porque aprender isso absolutamente sozinho, eu não acho que dá um bom resultado. Mas como é que você pode aprender sobre esse assunto? O que a gente recomenda? A gente tem um caminho. O primeiro passo é entender o que é Futures Thinking. E a gente vai colocar alguns links de sugestão no e-mail aqui para vocês. Futures Thinking é a introdução ao estudo de futuros. Como é que você cria o pensamento de futuro? O segundo nível, ainda no nível do Futures Thinking, a gente tem algumas coisas que são mais básicas de introdução. A alfabetização para o futuro organiza o aprendizado digital. E, obviamente, quem quer saber de fato sobre metodologia, fundamento, conceito, metodologia, aplicabilidade, tem que fazer um curso um pouco mais robusto. A gente tem aqui na casa, a gente pode indicar alguns fora também.
Lá fora tem nos Estados Unidos, como eu falei, são 3 nos Estados Unidos, 4 nos Estados Unidos, um na Finlândia e um na Austrália. Agora não dá para a gente ir para lá, mas essas são as principais escolas do mundo e o investimento é bem razoável, todas em inglês. A gente tem o W Research aqui, que é um centro de pesquisa, em breve a gente vai abrir um observatório, todos vocês podem usufruir, que é uma pesquisa local do Brasil, de tudo que pode ser útil para negócios e profissões. A gente tem um grupo profissional, nós já temos 40 pessoas que estudaram e que são aptas para metodologias de Foresight, e um grupo de 15 profissionais que trabalham aqui comigo, especialistas no assunto e que sabem muito bem o glossário, que são pessoas que estão fazendo um trabalho incrível. Isto posto, eu vou parar de dividir a tela e vou abrir para perguntas. Vamos ver se temos perguntas aqui. Patrícia, qual é o porte dessa empresa e o segmento de atuação? A gente tem empresas de vários portes, Patrícia. Normalmente, quem usava Foresight no passado eram grandes empresas que precisavam pensar no futuro de longo prazo. Hoje, as grandes empresas estão numa situação de sobrevivência total. Então, eu não sei se elas agora, nessa redução, vão conseguir pensar em futuros distantes ou se elas têm que realmente extinguir uma coisa e começar outra, ou talvez recomeçar ou redesenhar. Eu tenho um cliente que está redesenhando toda a operação ainda esse ano e que vai enxugar 10 vezes o negócio, que é gigante. Empresas médias têm mais mobilidade. As empresas que nós temos aqui, nós temos uma grande, bem grande, ligada à energia, outra bem grande ligada à comunicação, uma média ligada ao segmento indústria química, e é desse case que eu falei. As médias têm mais capacidade de mobilizar. E as empresas de médio porte, assim como a classe média, são as grandes empresas do futuro, não mais as grandes, porque as grandes têm uma cultura... A gente está indo da globalização para a localização agora. Então, eu acho que depois da pandemia, essa coisa de ter que comprar coisas de muito longe, a gente vai ter ecossistemas menores abastecendo de uma forma local. Então, as pequenininhas, elas podem usufruir de metodologias de futuros, mas às vezes elas não têm o mínimo de caixa, de gestão, aí fica mais difícil. As médias são as grandes empresas que eu acho que vão tirar proveito, mas, obviamente, das metodologias, qualquer empresa que precise criar um pouco de estratégia, ela pode se usufruir, sim, em doses diferentes. É muito difícil entrar numa empresa e dizer o que ela deve fazer. Eu não acredito mais em consultoria. Eu acho que ninguém de fora pode dizer para a pessoa, para a empresa, o que ela tem que fazer. Eu aprendi, eu estou vendo meu grande amigo Damian Goldvarg aqui. Hello, Damian, how are you? Welcome. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito no mundo do coaching. Eu fiz cinco cursos de certificação e eu acho que a gente precisa guiar os outros para que eles façam a mudança e não dizer para eles o que eles deveriam fazer. Então, eu vejo que quando a gente usa isso também no Foresight, isso funciona muito bem. Damian, quer falar, Damian? Se você quiser falar, fique à vontade. Eu vou ler a próxima pergunta. Parabéns, eu acho que estou muito impressionada por seu trabalho. Você está fazendo muito bom trabalho no Brasil e no mundo. A gente tem muita sorte de ter a você fazendo este trabalho. Gente, olha só, olha que bonitinho. Damian Goldvarg é um dos melhores coaches do mundo. Ele trabalha com muito negócio, com muita liderança. E uma das ambições da W Futurismo é trazer o Foresight de alto nível internacional para o Brasil e ser respeitado no mundo como um polo de Foresight. E isso já está acontecendo. Ele está falando da Califórnia. Merci, thank you. Você está fazendo isso, parabéns. Querido, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Andréia, obrigada pela contribuição de conteúdo.
ajudo pessoas a aumentarem sua empregabilidade no mercado de economia atual, quero estudar futurismo para desenvolver soluções, para desenvolver seus carreiras. Sim, gente, olha só. Ter mentalidade, mindset orientado para o futuro vai ser necessário em todas as profissões. Isso não é só para usar dentro das empresas. Você precisa de uma estratégia para a sua vida pessoal. Se você simplesmente sobrevive, você não está construindo nada. Então, pensar no seu futuro é uma premissa e tudo que a gente faz nas empresas, a gente faz na carreira e faz na vida pessoal também. Por isso que existem metodologias chamadas Futures Personal, que não são terapias, que são metodologias também. Faça assim, André, eu acho que você vai gostar muito. Questão de consultoria, sim. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Sobre o curso que você ministra. Não, gente, esse ano a gente não está conseguindo, nós não temos nenhum plano presencial. Eu penso que nós vamos ficar, sim, nesse formato isolamento parcial e total, o ano inteiro. Não acho que a gente vai poder sair para se encontrar, para fazer curso. E toda a nossa plataforma migrou para o digital. Nós estamos fazendo tudo online. Eu não faço online onde você aprende sozinho sem professor, porque eu não acredito nisso. O curso de introdução, sim, mas o curso de certificação, não. Você tem aulas interativas, grupo, trabalho. Eu não vou fazer presencial esse ano, só online, infelizmente, porque eu acho que nem é seguro. E eu não acho uma boa ideia. Então, a gente criou um online que é blended. Você tem uma parte que você estuda sozinho, mas uma parte que você está aqui na sala de aula virtual e tem funcionado muito bem. Fala sobre o trabalho final, como é elaborado. Ok. Então, vamos lá. Hoje, se você quer aprender um pouquinho, assim, tipo, nossa, eu quero começar a pensar nesse assunto. Futures Thinking. 99 pila, vai lá, estuda, você vai ter a introdução. Depois, futuro dos negócios, liderança exponencial. Já tem conceito, pelo menos. Depois, o alfabetização para o futuro, se você quiser. Eu vou falar agora um pouco da certificação, porque eu sei, muita gente pergunta da certificação. Nós criamos um curso de 4 semanas, 8 aulas, mas tem uma plataforma de estudo enorme. E você vai fazer fundamentos, conceitos e metodologias. Essa é uma base que você precisa para entender qualquer coisa em qualquer curso lá fora que você vai fazer. Se você não quer certificação, porque a gente também sabe que certificação no futuro, eu não sei se a gente precisa uma entidade que diga para você que você é um profissional capacitado. Eu acho que o próprio mercado regula isso. E se você não sabe como usar as ferramentas, não adianta ter certificado. Então, a gente trouxe essa opção internacional, vou falar dela, mas o curso funciona assim. A gente faz todo o módulo, você vai ter todos os conceitos, fundamentos, história, metodologia, como usa, onde usa, tudo. No final, você precisa entregar um trabalho, que é o seu projeto individual de Foresight, com um tema e com tudo que você aprendeu durante o curso. Se o teu trabalho atendeu os requisitos do curso, você teve presença, fez as tarefas, participou das aulas, você ganha um certificado de conclusão em Foresight. Se você quer buscar certificação internacional, nós oferecemos 3 ou 4 escolas que depende do seu perfil e depende para que você quer. Você, então, vai fazer uma escola complementar lá fora e depois vai aplicar para o seu processo de certificação, que exige horas de estudo, que exige uma prova, que exige horas de reestudo, como são todas as certificações que a gente tem no mercado profissional. Então, muita gente nos procura para aprender e não está preocupado com certificação. Então, a gente criou um curso, você vai realmente aprender o que é, aprender base, aprender conceito e estudar o resto da sua vida, porque tem estudo que não termina nunca mais. A gente tem grupo de estudo aqui, a gente está traduzindo todas as metodologias para o português, e isso a gente quer deixar de herança para o nosso mercado brasileiro. Ah, mas eu quero uma certificação internacional. Então tá, você tem a escola 1, 2, 3, 4.
Qual é o teu perfil? Em cima disso, a gente vai indicar uma escola, você vai lá e aplica, faz mais o estudo complementar e aplica para sua certificação, o que vai exigir de você, obviamente, mais tempo de estudo, mais um pouco de investimento, mais um pouquinho de dedicação, e aí você, então, é certificado como Foresight Practitioner, ou não. Não como futurista, tá, gente? Mas como Foresight Practitioner. O mais importante para nós é que as pessoas saiam do nosso curso sabendo o que fazer com as metodologias, sabendo como usar, quando usar, o que usar, e continuem no nosso Alumni estudando. Nós temos um grupo de estudo que estuda toda semana. Não dá para você achar que você vai pegar uma disciplina como essa, que é complexa e que é infinita, e vai fazer um curso de alguns dias e pronto, estou certificado. É mais complexo que isso. Você precisa desenvolver um pensamento, entender os diferentes frameworks, criar o seu framework. A gente tem aqui, por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Inúmeros livros, cada escola tem a sua metodologia. Opa, esse fundo virtual não me deixa mostrar. Então, a gente tem diversas situações. A empresa é grande, a empresa é pequena, é para carreira, é um projeto, depende. Não tem uma receita pronta para todo mundo, tá? Ok, quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Que a gente vai terminar agora o nosso webinar. Queria só dizer que nós vamos mandar para vocês um e-mail com a trilha de estudos de futuros para quem quiser. A gente também sugere que você vá lá na nossa livraria digital. Nós temos reports, nós temos e-book, tem um monte de artigo. Vai lá que eu acho que o nosso conteúdo é o mais rico em Foresight traduzido para o português. A certificação começa dia 10 de junho. Amanhã à noite vira o lote. Isso tudo vocês vão receber. E quem quiser participar vai ser um prazer enorme. E a gente vai fazer também um evento muito importante de futuro em junho. E eu gostaria muito de ver todos vocês lá. Ok? Quem tiver perguntas depois, pode mandar que a gente tenta responder todas. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite para todo mundo. O Instagram foi super legal. Vai para o IGTV, sem dúvida. E eu espero que todos vocês usem esse período tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão convidativo, para se reinventar. Ressignifiquem a vida e deixem o passado para trás, que o futuro está nos esperando. Uma boa noite para todo mundo.